Fala amigos, vídeo novo aí no nosso canal. Vamos dar sequência ao estudo sobre a formação das Escrituras. No vídeo passado nós falamos sobre o Antigo Testamento, a formação do Antigo Testamento, quando se deu essa formação. Falamos um pouco sobre a Septuaginta, falamos sobre a Bíblia Hebraica e outros assuntos importantíssimos. Você que não assistiu, volta lá no nosso canal e procure esse vídeo sobre o Antigo Testamento. Dando sequência ao estudo das Escrituras, estudo sobre a formação das Escrituras, nós vamos falar hoje sobre a formação do Novo Testamento. Para começar, eu queria que vocês acompanhassem comigo o texto bíblico, vai aparecer aí na tela do vídeo, mas quem quiser acompanhar, abrir na sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Trecho bíblico muito famoso, e nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia, formação do Novo Testamento, embasado na inspiração que esse texto traz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, um de seus obreiros mais assíduos, um de seus principais discípulos, ainda não tínhamos o Novo Testamento escrito. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito por uma questão muito simples. Essas ocorrências que tanto Paulo, quanto Timóteo, quanto os outros estavam vivendo, também iriam fazer parte do Novo Testamento. Então essa é a questão lógica. Não faz sentido existir o Novo Testamento nessa época, sendo que os fatos que iriam constar no Novo Testamento ainda estavam acontecendo. E aí, qual escritura que Paulo estava falando para Timóteo? Paulo estava falando sobre o Antigo Testamento, os escritos do Antigo Testamento. Mas isso cai muito bem nos dias de hoje para o Novo Testamento, porque a escritura que nós temos hoje, Antigo e Novo Testamento, ela é divinamente inspirada. O Novo Testamento, quando ele foi escrito? Como ele foi formado? Quando falamos sobre o período que o Novo Testamento ele foi escrito, acredita-se que ele foi escrito entre o ano 40 depois de Cristo até cerca do ano 96 depois de Cristo. E alguns estudiosos falam até o ano 100 depois de Cristo, levando em consideração a vida e morte do último apóstolo, que é o apóstolo João. Essa época, que é chamada a primeira ou primeiro século da era cristã, ocorreram muitas ações através dos apóstolos e vários livros eles foram sendo escritos. A maioria dos livros que foram escritos, eles não foram escritos pelos apóstolos. Exemplo, Lucas não é um apóstolo, e Lucas escreve tanto o Evangelho segundo Lucas e escreve também o livro de Atos, que é um livro histórico sobre as ocorrências da igreja primitiva. O primeiro livro que foi escrito, por mais que na nossa Bíblia, o Novo Testamento, ele comece lá trazendo Mateus, trazendo Marcos, Lucas, João, mas o primeiro livro escrito não foram os evangelhos. O primeiro livro escrito foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lógico que as ocorrências registradas na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, elas são posteriores às ocorrências registradas no Evangelho, porque o Evangelho fala sobre o momento de Jesus na terra e a propagação do Evangelho através de Jesus, através dos seus discípulos. Depois o registro no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o famoso médico Lucas, companheiro de viagem de Paulo, que na verdade o livro de Atos é uma continuação do Evangelho segundo Lucas. Então termina o Evangelho segundo Lucas, o livro de Atos dá um complemento ao Evangelho segundo Lucas. E entre os evangelhos, qual foi o primeiro evangelho escrito? O primeiro evangelho escrito foi o Evangelho segundo Marcos. Aí é taxado por alguns estudiosos que foi escrito entre o ano 40 e o ano 50 depois de Cristo. Esse evangelho ele acabou sendo base para a produção dos outros evangelhos, como o Evangelho de Mateus, como o Evangelho de Lucas, e não diretamente o Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele tem uma pegada um pouco diferente dos outros três evangelhos, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus, mas de uma forma ou de outra a questão histórica do Evangelho segundo Marcos foi sim utilizada também para a produção do Evangelho segundo João. O que precisamos saber sobre
o Novo Testamento? Primeiro, como acreditar no Novo Testamento? Como nós podemos afirmar que o Novo Testamento, tudo que está escrito nele é verdade? E aí eu vou para algumas questões. Eu vou destacar algumas questões que elas evidenciam a veracidade do Novo Testamento. Primeiro, ele é considerado um dos textos onde nós não temos originais do Novo Testamento. Não existem originais do Novo Testamento por várias questões. Uma delas é, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído e também a cidade foi destruída. E muitos pergaminhos, rolos de pergaminhos, rolos de papiros, que eram materiais onde eram escritos os relatos da Escritura, os relatos daquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia, eles também foram queimados, eles também foram perdidos, eles também foram detonados com essas invasões e com várias outras ocorrências. E o que nós temos são cópias de cópias. Porém, as cópias mais próximas do original, elas têm uma diferença de cerca de apenas 50 anos. Se você pegar os livros antigos de história, principalmente de história grega, os grandes poetas, os grandes historiadores, você não vai encontrar livros famosos que tenham grandes tiragens, que tenham várias cópias, como o Novo Testamento. O Novo Testamento tem cerca de, no texto na sua íntegra, cerca de 5.000 cópias antigas. Isso é muita coisa. Foram 5.000 cópias que falam sobre o mesmo assunto, que são as ocorrências do Novo Testamento. E esse é um dos outros motivos da veracidade do Novo Testamento. Então nós temos a distância entre os originais e as cópias. A distância mais próxima data de cerca de 50 anos. Então, na prática, essas cópias é como se fossem os originais, é uma distância muito pequena. Geralmente, obras famosas, como obras de Homero, elas têm cerca de 500 anos de distância entre muitas cópias. E quando nós falamos de 50 anos, nós estamos falando de meio século. É um tempo que, para a questão da historiografia, é um tempo considerado como um tempo curto. Outros motivos que evidenciam a veracidade do Novo Testamento. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram citados pelos pais da igreja. E nós podemos destacar Atanásio, nós podemos destacar Irineu, nós podemos destacar Justino Marte, dentre tantos outros que citaram os 27 livros do Novo Testamento. E esses 27 livros, eles foram citados até o quarto século. Então nós estamos falando dos anos 300 e alguma coisa. O período, o prazo entre a produção desses livros, a publicação, as primeiras cópias dos originais desses livros e a citação por autoridades que autentificam que esses livros existiram e que aquilo que está nesses livros é real, é muito curto. Então, mais uma vez, isso prova a veracidade do Novo Testamento. Ah, mas não existem livros no Novo Testamento cristão que são diferentes de uma Bíblia para outra? Bem, quando nós falamos de traduções bíblicas, de edições bíblicas, existem sim. Existem alguns livros que são conhecidos como livros apócrifos, ou algumas crenças, como os católicos chamam de pseudoepígrafos. O que são esses livros apócrifos? São livros que foram escritos ou em um período posterior a essa primeira era cristã, tanto que a maioria dos livros apócrifos eles foram escritos no segundo século. Acredita-se que foram escritos por um grupo que era conhecido como gnóstico, um grupo herético conhecido como gnóstico. Eles não acreditavam na divindade de Jesus. E eles também não acreditavam em várias questões que os cristãos do primeiro século, que os cristãos da era primitiva davam crédito. Por isso nós não podemos dar crédito naquilo que existem em muitos dos famosos evangelhos gnósticos, dos famosos livros gnósticos ou simplesmente evangelhos apócrifos. Alguns falam do famoso Evangelho de Judas, que foi encontrado em 2006, e ele veio muito a ser posto em xeque por causa do famoso filme Código da Vinci ou do livro Código da Vinci. E o Evangelho de Judas, ele mostra Judas como alguém bom, e não o Judas que é evidenciado nos evangelhos. Só que esse livro ele também foi taxado já pelos pais da igreja, principalmente no terceiro século. Esse livro, esse Evangelho segundo Judas, foi tido como um livro herético e um livro apócrifo. Apócrifo significa sem inspiração. Então, para fechar essa nossa mensagem de hoje, depois nós vamos dar continuidade falando sobre a formação da Bíblia. Por que o Novo Testamento é real? Primeiro, as cópias, e são muitas cópias, são mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. As cópias que existem do Novo Testamento são várias e ambas
trazem. Existem sim algumas questões de divergência entre uma e outras, que aí são questões de erro dos copistas, aqueles que foram copiando de cópias e outras cópias da Bíblia, às vezes colocando aquilo que ele acreditava, às vezes fazendo um acréscimo. Quando nós falamos de traduções e cópias de um idioma para outro, acaba se perdendo alguma coisa quando ocorre a tradução. Existe também a transliteração, que é quando eu não faço uma tradução, mas é quando eu pego do idioma e tento colocar um significado em outro idioma. Isso muitas das vezes faz existir divergência sim entre essas cópias. Mas o tempo entre os originais e os primeiros ou as primeiras cópias é muito curto. As primeiras cópias datam cerca de 50 anos de distância. Todos os pais da igreja, aqueles mais proeminentes, até o século III citaram os 27 livros. E outra, existem cerca de 23 mil, mais de 23 mil citações de trechos do Antigo Testamento até o século III. Então isso prova mais do que nunca que o Novo Testamento é real. Nas próximas videomensagens nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Um abraço e até mais.